quero que todo mundo abra aí o seu relatório que a gente fez ontem, né? A gente já deixou ele pronto. E nós vamos começar agora a editar esse relatório. Esse relatório é que você vai enviar para alguém, é o que você vai imprimir, né? Se você quiser imprimir alguma informação no BI, a melhor maneira é aqui, né? Nesse formato aqui de relatório. É a maneira mais prática, né? De se enviar. Então, olha só. Aqui no relatório, você tem o botão Definir. Quando você clica no botão Definir, ele vem para essa tela aqui de edição. Todo mundo chegou até aqui? Então, olha só. Queria que primeiro você observasse aqui, depois eu vou dar um tempo para você mexer aí no seu. Só observa aqui, porque aqui também tem muitos detalhes, tá? Se você tentar executar junto comigo, você pode perder algum desses detalhes. Então, quando eu clico no botão Definir a primeira vez, ele vem para essa tela aqui, onde eu tenho aqui o layout do meu relatório, e tenho essas opções aqui da propriedade. Para cada item que você clicar aqui em cima do relatório, essas propriedades vão alterar. Ó. Clicar aqui são outras, aqui são outras. Como que eu volto para aquela propriedade da primeira vez? É quando eu clico nessa parte externa aqui do relatório. Ó. Como se fossem as bordas da página aqui, as bordas laterais. Só observa, gente, não faz junto comigo, senão você vai perder. Nessa parte lateral, eu já expliquei ontem, mas aqui você tem o formato da página, né? Qual o tamanho do papel que você vai utilizar, se é ofício, se é A4 e assim por diante. As margens da página, colunas, alinhamento de seção aqui, que você centraliza lá naquele espaço e tal. E aí, por exemplo, vou clicar em cima desse cara aqui, ó, Report Título. Não sei se dá para você ver aí, mas esse Report Título ele tem uns quadradinhos no canto aqui, ó. E significa o quê? Que eu posso editar o tamanho dele. Ó, posso arrastar ele para cá, tá vendo? E aí me sobra espaço aqui nessa área do cabeçalho. Então eu tenho um objeto aqui nessa parte do cabeçalho chamado título. E aí eu posso nele, por exemplo, marcar essa opção aqui, ó, largura automática. Aí ele põe a largura automática. Aí eu posso vir aqui no alinhamento de seção e centralizar ele aqui nesse espaço, para ele ficar bem no centro da página, daquela área do cabeçalho. Quando eu busco os dados, olha só, aí ele já veio para o centro aqui daquela parte. Certo? Ainda aqui no botão Definir, quando eu clico na parte do cabeçalho, abriu esses quadrados vermelhos aqui, ó. Tá vendo? Esses quadrados vermelhos eu posso ampliar o espaço aqui, ó, do cabeçalho. E depois incluir outras informações, imagem, outro título, data, hora, essas coisas. Então, eu abri mais um espaço aqui, vou pegar o report título e vou trazer ele de novo aqui para o centro horizontal aqui, vertical dessa área. Ó. Na hora que eu buscar os dados, eu tenho aí um espaço maior aqui entre a tabela e o título, tá vendo? Então eu quero que você edite aí o seu título também. Quero que você faça essa edição aí do título. Então clica uma vez em cima do report título, marca a opção largura automática e depois abre um espaço aí na área do cabeçalho. Aqui, ó. Report título, selecionar o tipo de letra, aí você escolhe a fonte que você quer e a cor, tamanho, tudo que você quer desse gráfico, desse relatório. Vou tirar esse itálico aqui, ó. E aí, olha lá, vermelho. Certo? Olha só. Aqui ainda no definir, o que nós vamos fazer agora? Tem um recurso aqui no MyBI que é muito interessante a gente utilizar ele. Eu vou explicar ele da seguinte forma. Eu queria que você só observasse aqui.
Vou clicar aqui em cima da área do cabeçalho, botão direito, e vou em nova seção e vou marcar a opção cabeçalho de grupo. Muita atenção, tá? Alguns colocam cabeçalho de coluna, não é cabeçalho de grupo. Aí vou colocar aqui. Aí ele criou esse cabeçalho de grupo aqui. Eu posso vir em dados originais, por exemplo, e separar aqui, ó, essa tabela pelo supervisor, por exemplo. Olha só, marco aqui, descrição supervisor. Na hora que eu buscar os dados, olha só o que ele vai fazer. Ele separa, ó, o relatório por cada supervisor. Tá vendo? Rapidamente, sem nenhuma dificuldade. Olha lá. Essa aqui é uma das grandes sacadas aqui desse relatório, é conseguir fazer esse agrupamento de informação de uma maneira bem simples. Se você selecionar aqui aquele exatamente, então aqui, ó. Aí o critério não entra aqui. Aí você teria que adicionar ele, aí você teria que fazer assim, ó. Você pode vir aqui em critérios, adicionar um critério e escolher um que está salvo. Por exemplo, Lúcio Varejo. Ok. Aí ele vai filtrar, só que o que acontece? Ó, ele vai mostrar aqui o supervisor, apesar de estar selecionado só aqueles, né, do Lúcio, entendeu? Pensando assim, se a gente quiser então facilitar e ainda não abandonar a ideia de ficar fazendo uma coisa só, em vez de chamar interior e chamar, eles já não respondem para vocês do Isaías? E se colocar supervisor, meta, pasta 1, Lúcio, supervisor, meta, pasta 1, Isaías. E aí morre todos esses problemas nossos, né? E agora que melhora mais ainda. Talvez aí uma redefinição nesses cadastros de gerente, supervisor e RCA vai melhorar aqui essa organização para vocês. Eu estava feliz com né? o critério, só que agora o critério não vai aí. E aí foi meu. Aí olha só, voltando aqui, eu vou tirar aquele filtro lá só para tirar o critério lá, só para ficar mais aqui na tela. Que aí é o seguinte, deixa eu tirar aqui, eu tirei foi o critério errado, tirei foi o do tipo de venda, deixa eu adicionar ele de novo aqui. Aí olha só, tá vendo que estão todos os supervisores, certo? E eles estão assim, ocupando as páginas, né? O que eu posso fazer? Imagina, o cenário é o seguinte, você vai imprimir esse relatório, só que você vai entregar para cada supervisor a sua página. Então, em vez de você ter que cortar o papel, né, vamos dizer assim, você vem aqui no botão definir, clica nessa parte branca aqui do cabeçalho de grupo, certo? Essa parte externa aqui. E marca essa opção aqui, ó, repetir em cada nova página. Que ele vai repetir o nome do supervisor em cada página. E aqui na quebra de página, você marca essa última opção, ó, sim, exceto o primeiro. Essa primeira opção aqui de cima, do papelzinho, repetir em cada nova página, é o seguinte. Se o supervisor tiver muitos RCAs, que são tantos que não cabem numa página, ele passa para a próxima página. Ele repete o cabeçalho na página seguinte, entendeu? Ele faz isso. E aí a quebra de página, ela vem e agora separa, ó, virou 8 páginas agora. Cada página tem o seu próprio supervisor. Olha lá. 8 páginas. Cada um tem uma. E você clicando em cima da descrição supervisor aqui, ó, do nome dele, você pode também aqui mudar a letra. Então pode colocar lá o negrito, pode aumentar o tamanho lá, sublinhado se quiser, ó. Ele vai ficar assim. Na hora que você buscar os dados, ó, posso aumentar o espaço aqui também, ó, para melhorar a visualização.
trazer ele para cima aqui, ó, para esquerda. Então, na hora que eu buscar os dados lá, ó, ele já traz certinho lá a configuração do meu supervisor. Então, vou dar mais um tempinho aí para você criar esse supervisor aí, tá? Então, olha só, nós colocamos aqui o supervisor na parte superior aqui, né? Não sei se você reparou, ele criou um rodapé de grupo também. Não sei se você reparou aí. O que eu vou fazer nesse rodapé? Só observa aqui comigo, gente. Eu tenho aqui valor total, ticket médio, positivação e mix, né? Então, tudo isso aí na tabela. Mas eu posso vir aqui, por exemplo, e dentro do venda lá, e pegar uma medida e trazer lá para dentro desse rodapé, por exemplo. Vou trazer o percentual do lucro, que não está lá na tabela. E aí, na hora que eu buscar os dados, olha só o que vai acontecer. Ele vai me trazer o percentual de lucro de cada supervisor. Claro que aqui a gente ainda tem que fazer algumas formatações. Mas ele já trouxe lá, ó, o percentual de cada um. Tá vendo? Poderia colocar na tabela? Poderia também, não tem problema. Só estou mostrando que você também consegue colocar a informação aqui no rodapé e ele faz essa divisão da informação, ele faz o agrupamento da informação. Já você cria a tabela mais simples possível e vai no relatório então. É, exatamente. A tabela, tá vendo que aquela tabela que a gente criou foi só um esboço do relatório, foi só um modelo para o relatório. Não vê o nome, mas a gente pode colocar esse nome. Daqui a pouco a gente vai colocar o nome, tá? Ainda aqui no percentual do lucro, ó, você também pode editar a letra, né? Pode colocar lá a letra lá do jeito que você quiser. O alinhamento também você pode fazer. O formato numérico, tá vendo, ó? Você pode formatar aqui também, tá? Pode escrever aqui no números, ó. Padrão numérico. Deixa eu ver se ele vai aceitar aqui, ó. Coloca. Tem outra maneira, mas você pode fazer aqui também, ó. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. Olha lá. Tem outras maneiras também. Eu vou mostrar uma outra maneira, mas pode ser ali no número, tá? Não tem problema não. E ainda, olha só. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum desse cabeçalho, tem mais alguma propriedade. Só que você pode colocar também aqui mais medidas, tá? Eu coloquei uma, mas você pode colocar mais. Poderia colocar aqui o ticket médio já está lá. Volume, né? Só um exemplo aqui do volume. Ó. Pode pôr mais de um, tá? Vou colocar ele só para te mostrar o exemplo. Ele traz aqui o volume, tá? Só para você entender. Espera aí. É. Agora, olha só. Aqui em dados originais, eu tenho, lá no MyBI, vamos dizer assim, lá na ferramenta, lá na parte de análise, eu não tinha essas duas opções aqui em dados originais. E agora eu tenho, que são o quê? Componentes de texto e componentes gráficos. E aí eu queria que você observasse aqui para a gente entender melhor esses componentes de texto e gráficos aqui. Olha só. Esse primeiro item aqui é um item A e o nome dele é texto. O que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui o supervisor um pouco mais para cá e vou pegar lá em dados originais esse componente de texto e vou trazer aqui para dentro. Ó. Vou clicar aqui em texto, ele aparece aqui o
formato do texto, do nome, tá vendo? Eu escrevo lá a palavra supervisor, dois pontos. Na hora que eu pressiono o Enter, ele altera aqui, ó. Aí eu vou fazer o alinhamento dele aqui para a direita. E o tipo de letra eu vou colocar igual aquela que eu tinha colocado aqui para o supervisor, para o nome do supervisor. E aí eu vou ajustar aqui o layout dos dois para deixar um próximo do outro, né? Para fazer aqui o alinhamento. E vou buscar os dados, ó. Então a palavra supervisor, ela fica fixa, travada. E o nome, ó, de cada supervisor ele vai se alterando, tá vendo? É como se eu fixasse essa palavra aí, supervisor. E aí eu vou alterando. Não gostei desse sublinhado não, vou tirar esse sublinhado aqui. Olha lá. Tirar dos dois. Na hora que eu buscar os dados, ó, ele aparece lá o nome. O supervisor, a palavra supervisor fica travada. E aí ele vai só mudando, certo? Então tenta colocar esse componente de texto aí no seu. Sim ou não? Então olha só, vamos para o próximo, que é o A, que chama variável do sistema. O que eu vou fazer? Lá embaixo, lá no rodapé, eu vou abrir aqui um pouco o espaço. Opa, desculpa. Lá embaixo, ó, tem aqui... Aí, aqui embaixo, ó, no rodapé, eu abri um pouco o espaço aí, certo? Não faz, gente. Observa primeiro. Vamos ficar atento a isso, porque senão você vai perder. Tem muitos detalhes. Então, eu vou lá em dados originais. Tá aqui o rodapé. Dados originais, vou pegar a variável do sistema e vou arrastar aqui para dentro do rodapé. E aí ele tem a função aqui, ó, chamada time. Quando eu clico aqui em cima do time, ele vem e muda as propriedades aqui também. Aí eu tenho um alinhamento também dessa função. E eu tenho aqui, ó, texto inicial. Tá vendo que ele está aqui como time? Quando eu clico nessa chave aqui, nesse item aqui, ó, do lado dele, essa chave, eu tenho aqui as variáveis do sistema que eu posso utilizar. Então, tem hora, data e hora. Tenho contagem de detalhes, contagem de páginas e etc. Vou colocar aqui, ó, data e hora. E vou clicar no botão OK. Aí ele trouxe aqui para mim, ó, data, date, time. Na hora que eu buscar os dados, ele vai trazer aqui no rodapé a data e a hora que esse relatório foi gerado. Vou pegar aqui uma outra variável do sistema. Vou trazer aqui para baixo. Para baixo não, pôr do lado aqui. Fazer assim, ó. E essa segunda variável, ela vai ser o quê? O nome do usuário. Esse número de página aqui eu também vou trazer ele para baixo. Então todos eles eu vou alinhar aqui embaixo. É sempre bom você usar esses alinhamentos aqui para ficar certinho o alinhamento da página. Olha só. Data e hora, usuário treinamento, página 1. No caso da gente, que é um usuário só. Aí ele vai aparecer com o nome SYS, SYS. Vai adiantar aqui. Se eu entrar, o Fernando... Aí essa função de nome do usuário não vai fazer diferença. O ideal seria mais mesmo a data e a hora. Porque você sabe a hora que aquela informação foi gerada. Né? E aquela contagem de detalhes? Vamos descobrir. Vamos lá. Oito. Total de páginas? Talvez seja o total de páginas, né? Deixa eu tirar aqui aquele quebra de página, para ver se ele vai mudar o número lá. Não, continua 8. Eu acho que são 8 supervisores.
É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, tem mais. 9. Talvez seja o número de supervisores aqui. Então, tenta colocar essas variáveis do sistema aí no seu. Essa do datetime e do username, se você quiser. Se o username, se você não quiser, não precisa. Olha só. Ainda aqui na parte dos dados originais, o próximo item que eu tenho aqui chama memorando. Eu vou tentar colocar ele aqui só para mostrar a função dele, mas ele é muito pouco utilizado. Vou trazer ele para cá e vou soltar. Na hora que eu soltar, ele abre essa caixa de texto aqui. O que é o memorando? É para você escrever um texto longo, uma explicação, um cálculo, uma fórmula, alguma coisa assim. Você escreve aqui, assim, esse relatório trata-se do relatório de vendas por RCA, não sei o que, não sei o que. Então você vai escrever um texto longo. E aí você pode colocar ele no cabeçalho, no rodapé, onde você quiser. É muito pouco utilizado esse memorando, tá? Pouca gente utiliza. E esse critérios aqui, eu vou abrir um espaço aqui para ele e vou colocar ele aqui, ó, na parte aqui, junto com o percentual do lucro. E vou abrir ele um pouco aqui para ganhar um pouco mais de espaço. Na hora que eu buscar os dados, olha só o que ele faz, ó. Ele fala assim, ó, os dados foram selecionados baseados nos seguintes critérios. Aí ele traz cada critério. E à medida que eu vou trocando aqui, ele vai mudando também o critério aqui do supervisor, por exemplo. Tá vendo? Ele mostra aí para você todos os critérios que foram utilizados nesse gráfico, nesse relatório. Então fala que é o mês de março, fala que é o tipo de venda, bonificação e pedido, e que o supervisor é tal. Ele pega esse cara aqui, ó, o supervisor aqui do cabeçalho, ele inclui, é um critério que a gente aplicou. Tá vendo? Ele inclui aqui nos critérios, tá? Como se fosse um critério. Então, se você quiser incluir esse dos critérios aí, pode fazer aí no seu. Se não quiser, esse também dos critérios também não é muito utilizado, não. Mas você pode colocar aí no seu. Nós aqui no relatório, nós colocamos lá aquele último item lá dos critérios, né? Que aqui dentro de dados originais é a última função dos componentes de texto. Agora, vamos começar a colocar os componentes gráficos. Olha só como que funciona aqui os componentes gráficos no relatório. Que são esses aqui, ó. Dentro de dados originais aqui, os componentes gráficos. Então, eu quero sua atenção aqui para a tela, para a gente poder colocar bem certo aqui esses componentes gráficos. O primeiro aqui é uma forma. Vou clicar em cima da forma e vou trazer aqui para dentro do cabeçalho. Aí ele traz essa caixinha quadrada aqui. Você clica em cima da caixinha, você pode mudar aqui para um círculo, ou uma linha vertical, linha horizontal, linha superior, inferior, direita e esquerda. Eu costumo, quando eu uso esse recurso aqui, eu coloco uma linha horizontal, aí eu diminuo aqui bem o espaço dela, deixo só o espaço da linha mesmo, e faço uma divisão aqui, ó, na área do cabeçalho. Minha tela aqui tá... Ó. Na hora que eu busco os dados, ó, ele vai colocar uma linha lá de divisão. Se você quiser deixar melhor ainda essa divisão, eu sugiro você tirar essa linha, não usar ela. E aqui na parte do cabeçalho, ó, você coloca a borda de fundo.
Aí ele vai colocar a linha certinha nessa área aqui. Na hora que você buscar os dados, ó, a linha tá bem mais prática, né? Bem mais fácil. Uma outra forma lá é a de imagem. Quando eu clico aqui em imagem, clico em arrastar aqui para dentro, ó, ele abre essa janelinha e eu posso agora selecionar a imagem do meu computador. Lembra lá que lá na análise eu não podia? Agora aqui no relatório eu posso buscar a imagem do meu computador. Então você pode, nesse caso aqui do relatório, você pode pegar a imagem aí do seu computador e colocar lá. Eu acho que eu não tenho a logo de vocês aqui, vou colocar a logo aqui do centro de ensino aqui da PC, ó. Coloquei a logo, eu vou clicar nessa função aqui, ó, zoom para ajustar. Que aí ele coloca a logo dentro da... Essa logo está com um espaço branco muito grande. Deixa eu colocar outra. Olha só. Acho que todas elas estão meio assim. Olha lá, zoom para ajustar. Show. Quando eu marco essa opção zoom para ajustar, ele coloca a logo dentro da caixinha. Eu posso vir aqui. Tá muito espaço branco muito grande. Olha lá. Na hora que eu buscar os dados, ó, a logo vai aparecer lá. Não ficou tão legal não, porque não tem uma imagem aqui melhor. Deixa eu ver se eu salvei a de vocês aqui. Eu acho que não. Não tem. Vou pôr outro então. Fica melhor. Ó. Imagem. Vou colocar essa aqui do Windows, ó. Vou marcar aqui. Minhas imagens estão muito boas, não? Zoom para ajustar. Aí, agora ficou. Olha lá, ele coloca a imagem do tamanho da caixinha que eu tiver. Na hora que eu buscar os dados, aparece a imagem lá. Quem não fez ainda, tenta colocar aí uma imagem aí no seu projeto. Aí, ó. Agora sim. Olha só. Agora eu vou definir aqui o meu relatório. E observa só o que eu vou fazer aqui no meu, ó. Olha aqui, gente. Ó, vou abrir o espaço aqui do supervisor. Vou deixar bem grande esse espaço. Vou lá em dados originais, vou pegar esse outro componente aqui, ó, que é objeto de análise. Só observa aqui e vou arrastar para cá. E vou soltar. Aí o que ele vai trazer? Ele vai trazer aqui para mim todas as minhas análises, né? Tá dentro da minha pasta. E aí eu vou vir aqui nas propriedades gráficas, ó, e vou pegar aqui vamos pegar aqui o gráfico de venda e percentual de lucro, esse gráfico aqui, ó. Vou clicar no OK. Ele vai aparecer aqui. Eu vou redimensionar aqui o espaço dele. Trazer para cá. Certo? E vou buscar os dados, ó. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai criar um gráfico para cada supervisor. Esse aqui não ficou tão legal. Vamos ver aquele outro lá do... outro gráfico. Que ele está só um mês aqui selecionado.
Vamos ver se esse aqui fica legal. Ó, esse só tem um. Tá carregando ainda. Ó. Ó lá. Cada supervisor com o seu gráfico, tá vendo? Cada supervisor tem o seu gráfico agora. Ó lá. Você pode trazer o gráfico para dentro do relatório e ele vai separando. Ele vai fazendo o filtro aqui, ó. De cada supervisor ele vai fazendo esse filtro. Tá vendo? Ó lá. E posso colocar outro se eu quiser, ó. Posso pegar aquele... Pode ser um relógio. Pode ser um relógio, quer ver, ó? Vou lá em dados originais, objeto de análise, e vou trazer para cá outro, ó. Aí vou lá no velocímetro, aí tem lá os velocímetros. Agora estão todos com o mesmo nome, mas vamos ver aqui que esse é do ano. Anual, Esse é só do dia. dia. Critérios, mas não vai precisar dos critérios. Vou pegar esse do mês aqui então, ó. Do mês, porque ele já faz o filtro do supervisor. E o critério aqui desse relatório também é do mês. Então vou trazer ele aqui, ó, aumentar um pouco. Ó, vamos ver como é que ficou. Olha lá. Aí ele já traz. Olha lá. Porque estão no geral. Ah, ele tá com a máquina de 3. É, porque tá dividindo pelo supervisor aqui, ó. Não dá pra enxergar, não. É porque agora eles já sabem que pode chegar e já vai criar um negócio certo. Deixa eu ver se eu amplio ele mais um pouco aqui. Olha lá, agora ficou melhor pra ver, ó. De cada um lá, ó. Olha só. Vou definir aqui o meu relatório e vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar aqui nesse relatório, vou adicionar mais uma tabela. Então vou colocar mais de uma, posso colocar quantas eu quiser, quantas couber na minha página. Observa aqui na tela como que eu vou fazer, ó. Em cima dessa tabela atual, vou clicar com o botão direito, vou em nova seção e vou marcar aqui, ó, tabela cruzada. Quando eu marco tabela cruzada, ela aparece uma tabela aqui em branco. Aí eu vou na opção nova seção de novo e vou colocar cabeçalho de tabela cruzada. Para separar uma da outra aí, para não ficar tudo colado, tudo junto. Essa segunda tabela aqui, ela está em branco, ela não tem nada. Quando eu clico duas vezes em cima dela, eu volto lá para aquele modo de análise lá do MyBI, ó. Tá vendo? Aí eu posso criar a minha tabela agora. E eu posso pegar uma que já está pronta? Pode. Você pode vir aqui, ó, no botão importar e abrir qualquer uma das análises que já está pronta, ó. Então você pode trazer aqui, vamos pegar uma aqui, tabela cruzada, faturamento por cidade, sei lá, por exemplo, certo? Clico aqui no botão OK, aí ele aparece aqui, você busca os dados aqui para conferir se é isso mesmo que você quer. Ah, não, eu quero é isso aqui mesmo, tal. E aí clica no OK. Quando você clica no OK, ele volta aqui pro relatório. E aí na hora que você buscar os dados aqui, olha só o que ele vai fazer. Ele vai trazer para você. Está carregando ainda, vai demorar um pouco. Olha lá, agora deu 17 páginas, eram 8, agora são 17. Por quê? Ó, ele incluiu a segunda tabela aqui. Então esse supervisor aqui, 40, ele
faturamento nessas 3 cidades no mês. Aí o supervisor televendas, olha lá. Vamos ver se passou, ó. Passou para a segunda página, ó. Só a parte das cidades, ó. Tá vendo? A tabela de cidades continua aqui para a segunda. Aí o 210, ó. Tá aqui. Esse é a metropolitana. Se pegou da cidade ali, tá entendeu? Agreste, olha lá, o Agreste, ó. Aí, naquele Nazaré que vai vender aqui em Recife, foi a França. É que ele mudou. Aquele tempo. Que era só a primeira venda. Zona da Mata, olha lá, ó. Mas o cara Nazaré quer comprar aqui e vai falar. Então, mas que era de um, abria na carne, depois na madeira na carne, não sei o que mais. Olha lá, ó. Pasta 1 lá, ó. Ele traz, ó. Já venceu aqui primeiro, né? Porque não foi de tudo, né? Tá vendo? Lembra que eu vi? Sim, mas se passou para jogo, para telinho, para arroz, já está no E aí, velho? Olha só, aí aqui, ó, eu incluí uma tabela nova. A mesma coisa eu posso fazer com essa tabela que já está pronta. Eu posso editar essa tabela que já está pronta. Essa primeira, lembra a primeira que a gente criou? Posso clicar 2 vezes em cima dela, voltar aqui para o MyBI, por exemplo, né, para aquela parte de análise. Se eu mexer aqui, eu não mexo na original. Não mexe na original, não. Mexe no relatório só. Aí eu busco os dados aqui, aí eu posso mudar a ordenação, eu posso colocar o semáforo, eu posso mudar o título aqui, o texto. Posso fazer o que eu quiser aqui agora com essa tabela, tá? Então, por exemplo, vou colocar o semáforo aqui, ó. Na hora que eu clicar no OK, que eu buscar os dados aqui no relatório. Aí, olha só, ó. É o para mesmo, exatamente. Quero tirar uma relatório de venda, eu vou para aqui. Eu quero fazer Exatamente. Esse é o segredo, é esse. É você forçar a usar o MyBI. Só se não conseguir, aí você vai para a segunda opção. Isso. Só tem análise, mas aí o operacional. Aí você vai. O que não tiver lá, a gente vai criar, né? Tentar criar. Isso. Olha só. Então aqui, ó. Eu modifiquei aquela tabela. Coloquei o semáforo lá naquela tabela. Tá vendo? Posso ainda naquela tabela, em vez de colocar lá o semáforo, né? Vou tirar o semáforo aqui. Eu posso colocar aqueles agentes de relógio e cor, aqueles agentes de visibilidade. Eu posso fazer um cálculo agora, colocar um critério, como se eu estivesse lá no MyBI normal mesmo, naquela parte de análise que a gente fez. Terminei de editar a tabela, basta clicar no OK aqui e pronto, ela volta para aquele modo do relatório e vai aparecer lá no relatório. Aquela tabela original lá ficou para trás, ela foi só mesmo o esboço. O que eu alterar aqui não vai alterar lá na outra. Ok? E foi só na hora de gerar o relatório mesmo. Tá? Então, eu quero que você agora inclua essa segunda tabela aqui no seu relatório. Eu fiz essa aqui da cidade por faturamento, mas você pode fazer aí com qualquer outro.